O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos da equipe de liturgia presentes na nossa catedral e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia da Catedral de Guarulhos. O tempo pascal sempre nos faz tornar presente o anúncio de Jesus ressuscitado aos seus discípulos quando ele aparece. A paz esteja convosco. E não foi de modo diferente que o relato da aparição do Evangelho de hoje, do Cristo ressuscitado, também nos faz ouvir este desejo de Jesus a seus discípulos, que estão com medo e incrédulos. Mesmo diante da afirmação dos 2 irmãos, que nós conhecemos como os discípulos de Emaús, que dizem: o Senhor ressuscitou. Nesse trecho do Evangelho de hoje, convém destacar 3 coisas. A primeira delas é
a aparição do próprio ressuscitado, que o evangelista São Lucas faz questão de destacar algumas características. Mesmo o corpo de Jesus ressuscitado, estando, digamos assim, numa nova dimensão, né, é um corpo, mesmo atravessando as paredes, mesmo entrando no lugar onde estavam reunidos, enfim, uma dimensão espaço-temporal diferente, é um corpo. E Jesus faz questão de dizer isso. Eu não sou um fantasma. Eu não sou simplesmente um espírito. Né? Eu sou uma pessoa de carne e osso. E Jesus pede mesmo até algo para comer. E esse pedindo algo para comer mostra que ele tem um corpo. Por que essa realidade tão detalhada no Evangelho de hoje? Porque nós, meus irmãos, fomos criados por Deus com uma realidade psicossomática, isto é, corpo e alma. O ser humano é alguém de carne e osso. Espírito, alma e corpo fazem parte da nossa existência. E não se trata simplesmente porque o corpo é perecível, porque o corpo experimenta a corrupção, né? Não se trata simplesmente de uma coisa tal que nós devamos desprezar a nossa dimensão corpórea. Pelo contrário, Jesus Cristo ressuscitado, de corpo e alma, mostra que ele restaura o homem por inteiro, restaura a criação de Deus, e que, portanto, todas as dimensões do ser humano têm a sua dignidade, têm a sua força. E que tem muito sentido aquilo que a igreja nos ensinou a professar na nossa fé. Creio na ressurreição da carne. Creio na ressurreição da carne. Porque a nossa alma é imortal, tudo bem, né? Ela não morre com o nosso corpo. Porém, nós estaremos sempre incompletos enquanto não experimentarmos a ressurreição do nosso corpo. Enquanto não experimentarmos a força da ressurreição. Deus não nos restaurou no seu Filho Jesus Cristo pela metade, mas nos restaurou por inteiro. Por isso, meus irmãos, faz parte do crer na ressurreição da carne toda a defesa da dignidade do ser humano, toda a defesa da justiça, da solidariedade, da comunhão entre as pessoas, de uma sociedade justa e fraterna. Tudo isso faz parte da dimensão do crer na ressurreição da carne. A segunda coisa que nos aparece nesse relato do Evangelho de hoje é o fato de Jesus dizer aos discípulos: tudo aquilo que foi escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, é verdade. Jesus se apresenta como o cumprimento das promessas de Deus. Jesus se apresenta como aquele que realiza verdadeiramente as promessas de Deus. Ele é o cumprimento. Toda a Escritura, né, tem sentido na luz do ressuscitado. A igreja até faz isso nas igrejas onde é possível esse sinal, como nós temos aqui na nossa catedral, praticamente ao lado do ambão, o círio pascal, símbolo do Cristo ressuscitado. Ele que ilumina toda a Escritura, toda a palavra que é proclamada, tudo nele tem sentido. Tudo nele tem a sua realização. Por isso Jesus abre a mente, né, o coração dos seus discípulos para compreenderem as Escrituras. Então, nós temos uma necessidade, meus irmãos, de
olharmos o evento, a força da ressurreição de Jesus, o mistério pascal de Jesus, através da palavra de Deus, através da força dessa palavra. Claro que entre os questionamentos, né? Quanto tempo da minha vida cristã eu dedico à meditação das Escrituras, à leitura orante, ou até mesmo de um estudo bíblico, se bem que não é tanto de estudo bíblico que Jesus está falando, mas do ler a Escritura e experimentar a força dessa palavra. Porque nessa palavra, iluminada no Cristo ressuscitado, eu tenho a própria presença do ressuscitado em mim. Nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos que Pedro, né, após ter curado o paralítico na porta formosa do templo, após ser interpelado por que ele realizou aquilo, ele diz, né, que foi em nome de Jesus, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ressuscitou Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é apresentado, esse Jesus de quem eles dão testemunha de ressurreição, é apresentado como cumprimento das promessas de Deus. Por isso, que o nosso coração se volte com alegria para a acolhida da palavra de Deus. Nós temos muitas palavras nos nossos dias. Nós temos muito anúncio de felicidade, de sobriedade, de alegria, etc., com tantas e tantas propagandas que nós temos no nosso mundo. Mas aquilo que nos faz experimentar a perfeição da felicidade, o sentido da vida, é Jesus Cristo ressuscitado. E a nossa busca de compreensão das Escrituras, abrindo-se ao Espírito Santo de Deus, nos ajuda também a compreender a força da palavra de Deus. Uma terceira coisa que Jesus Cristo diz nesse evangelho que aparece aos discípulos é a missão deles. Vocês são testemunhas para anunciar a conversão e o perdão dos pecados. Ou seja, a missão de testemunhas dos apóstolos não é só uma testemunha ocular de quem viu que alguém que foi morto voltou do cemitério, que alguém que foi morto ressuscitou. Não! Mas a missão dos discípulos é anunciar o que significa essa ressurreição. Que morrendo Jesus destruiu a morte, que ressuscitando deu-nos a vida. Na sua morte fomos redimidos, na sua ressurreição somos justificados. E exatamente essa proclamação da grandeza e da misericórdia de Deus nos chama à conversão e à vida. Não pode ser diferente. Não pode. O anúncio que a igreja faz, que a igreja recebeu desde os primeiros dias do ressuscitado, é anunciar que a vitória de Jesus é misericórdia de Deus, é conversão, é perdão, é reconciliação. Pedro, que nós ouvimos na primeira leitura, anuncia exatamente isso. Vocês, diante disso que estão vendo e ouvindo, convertam-se. Vocês que erraram tanto, que escolheram um assassino no lugar de Jesus. Lembremos da Sexta-feira Santa. O povo pediu que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. As autoridades pediram isso. Mas Pedro diz, mas essa grandeza do ressuscitado é tão inédita, é tão inusitada, que eu sei que vocês agiram por ignorância. Mas agora é tempo de conversão e de perdão. A mesma coisa nós, meus irmãos. Nós, quando pecamos, agimos por ignorância. Consciente, sim, mas por ignorância. Porque tantas vezes na nossa vida, por causa dos nossos vícios, das nossas debilidades, do nosso bem-estar, nós não pensamos no outro. Pensamos em nós mesmos.
e por isso preferimos Barrabás do que o amor de Jesus. Mas o Senhor é aquele que nos perdoa. E o perdão de Deus nos chama à conversão e à vida. O apóstolo e evangelista São João dizia, na segunda leitura, exatamente isso. Como que nós somos chamados, uma vez experimentando o nosso Deus manifestado em Jesus Cristo, como nós somos chamados a seguir os mandamentos, a viver conforme a verdade do Evangelho, né? O perdão e a conversão. A conversão e o perdão nos levam necessariamente a vivermos uma vida nova. Convido então os irmãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais a acolher esse anúncio da alegria da ressurreição e juntos, neste momento, renovemos a nossa fé.